dia! Começa agora o programa Algo a Mais, ao vivo, aqui pela TV Mato Grosso, canal 27. É claro, todos os dias um tema diferente. E hoje é violência doméstica contra a mulher. Eu não estou sozinha, comigo aqui nessa manhã deliciosa. Cris Pompeu, muito bom dia. Bom dia, excelente quinta-feira. Acho que hoje um tema que, por mais que a gente imagine que saiba, é sempre muito bom ouvir a respeito, ter um pouquinho mais de esclarecimento, ter um pouquinho mais de notícia do que está acontecendo, como é que está sendo, muito bacana. A violência doméstica é uma coisa muito séria. E quem estiver aí do outro lado, participa com a gente pela fanpage do Algo a Mais e pelo WhatsApp, 8405-3791. Estamos esperando seus comentários, suas perguntas. É isso aí, pode começar agora a mandar o seu recadinho, as suas perguntas, que a gente vai respondendo aqui, porque nós temos grandes convidadas hoje. A Daniele Magalhães, que é psicóloga clínica. Daniele, muito bom dia, obrigada pela presença. Temos também aqui a Ana Cristina Mendes, que é juíza da primeira vara de violência doméstica. Muito obrigada pela presença. Bom dia, obrigada a vocês pela oportunidade. E a nossa querida Ana Emília Soteiro, gestora de políticas para mulheres em Mato Grosso. Muito obrigada por ter vindo. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar no seu programa. Bom, e o tema é bom, é polêmico e é muito importante para nós que estamos aqui, para todos vocês que estão em casa assistindo, violência doméstica contra a mulher. Ainda acontece e muito, não é mesmo? Infelizmente, Mato Grosso, Cuiabá, não está diferente dos demais estados da federação, né? E do mundo, né? Infelizmente, violência doméstica e familiar é um fenômeno extremamente democrático e nenhuma família está livre de um dia ser vítima de violência doméstica e familiar. E o recado é dado sempre, né? Quando a mulher ela é agredida fisicamente, verbalmente, ela tem que denunciar. Mas são poucas ainda que fazem, que denunciam. Por quê? A questão é o medo ainda? Hoje, esse quadro está mudando. Assim, nós observamos que as mulheres estão denunciando muito mais. Esse fenômeno, às vezes, parece assim, está aumentando a violência ou está aumentando o número de denúncias. Eu diria que as duas coisas. Com mais ênfase ainda para a questão da denúncia, onde as mulheres estão verdadeiramente se conscientizando dos seus direitos, se sentem hoje empoderadas, né, em razão da Lei Maria da Penha, fortalecidas por ela, acreditam no organismo estatal, sim, e por conta disso, elas vêm denunciando muito mais. Então, será que essas denúncias aumentaram por conta da lei? Com certeza, porque o que acontecia outrora? A mulher não tinha ali o seu respaldo, ela não tinha aquela base de sustentação necessária. Então, o que acontecia? Ela sabia que ao final ia acabar numa cesta básica, a cesta básica que ia sair do seu próprio lar, ia acabar num processo onde o marido ia puni-la dentro de casa do mesmo modo, né? E ela seria aí revitimizada provavelmente dentro do próprio lar. Isso desencorajava sobremaneira. Hoje, com o afastamento do agressor do lar, medidas protetivas que assegurem o agressor, que impedem o agressor, por exemplo, de firmar contratos, de vender os bens, de desfazer deles, medidas protetivas que assegurem a mulher de que ela vai ter a possibilidade, inclusive, de ser retirada do lar, se assim desejar, ser ela afastada sem prejuízo de seus direitos. E, por tudo isso, ela se sente hoje muito mais fortalecida. Hoje, na verdade, ela tem muito mais segurança em relação a isso, né? Com certeza. Mas a gente sabe também que muitas mulheres, né, que a gente até comentou sobre isso, que algumas mulheres, elas denunciam e depois retiram a queixa, né? Também diminuiu. Também diminuiu isso. Também. Até pelo próprio sistema, né? Pela própria decisão do Supremo Tribunal Federal, de 9 de fevereiro de 2012, que estabeleceu, nos casos de lesão corporal, que é uma das agressões físicas, uma das agressões mais comuns, estabeleceu como sendo uma ação pública incondicionada. Isto é, sem a possibilidade da mulher vir a retirar a sua queixa. E onde também os vizinhos podem denunciar, amigos podem denunciar. Então, por tudo isso, nós tivemos uma redução considerável de retiradas aí, de retratações quanto às representações ofertadas, e os processos têm sido levados a termo com muito mais frequência.
Esse mês completa 7 anos, né, de Lei Maria da Completou. Penha. E eu acredito que ao falar Lei Maria da Penha, não há quem não saiba do que se trata. É uma lei que eu acredito que realmente pegou, que foi muito difundida, foi muito divulgada e uma lei realmente efetiva. Agora, a gente consegue perceber na questão da faixa etária das pessoas mais velhas, por exemplo, ainda terem um pouquinho enraizada aquela questão de que a violência doméstica não é um crime? Hoje, até temos uma pesquisa bem interessante da Instituto Patrícia Galvão, muito interessante, onde eles colocam que 98% mais ou menos de pessoas entrevistadas disseram conhecer a Lei Maria da Penha. Então, essa lei verdadeiramente pegou, né? É uma lei conhecida. No Brasil, ela é uma lei de conhecimento público, todos conhecem, todos já ouviram falar, todos conhecem as implicações de um crime que é abarcado pela Lei Maria da Penha, né? É a terceira, ela é reconhecidamente uma das 3 melhores leis do mundo. Nossa, isso é motivo de orgulho, né, para quem é da área. Exatamente, nós só perdemos só somos equiparados, as 3 melhores são da Espanha, da Mongólia e a nossa. São as 3 melhores leis nesse aspecto do mundo, né? Então, a questão, como você pontuou, sobre o fato de que pessoas de idade mais avançada, elas trazem ainda no seu ranço essa questão da violência, aí eu quero abordar com você a questão cultural, né? É um problema cultural, é um problema que veio aí numa cultura enraizada desde a nossa colonização, desde os primórdios aí, quando se estabelecia a mulher como um objeto de procriação. A forma de criação dessas mulheres, exatamente, né? Como elas foram né? Porque subservientes, eu diria, não só submissas. Sim. Né? É muito importante a gente estar trazendo sempre à tona esse tema nas mídias, porque o público mais atingido por essa violência, que são essas mulheres nessa faixa etária, elas têm um conflito interno muito grande, porque a questão da separação, a questão de denunciar o próprio marido, elas pensam muito nos filhos. Sim. Então, assim, por mais que elas saibam que estão amparadas pela lei, para elas é muito difícil vencer a barreira interna. Né? Então, assim, é por isso que a psicologia ela vem auxiliar para mostrar essa questão cultural, a questão dos padrões que a pessoa traz e que nós estamos em outros tempos agora. Ainda temos que trazer também a questão de pensarmos como estamos criando nossos filhos, filhas principalmente, porque a gente ainda vê a mensagem de que meninas sendo criadas para ter um bom casamento, para ser uma boa mãe, boa dona de casa, boa dona de casa, a boa esposa. O primeiro presente ainda é a vassourinha e o rodo, né? Apesar de tantas mudanças, nós ainda lidamos com isso. O primeiro presente da menina ainda é a vassourinha do rodo. Eu fico e do menino o carro e o avião. Eu só queria contribuir, né, com a fala das 3, dizer o seguinte: primeiro que 98% da população brasileira conhece a Lei Maria da Penha, mas isso não quer dizer que esse mesmo índice saiba que a compreenda. Né? Então, uma das missões da Superintendência da Mulher é esta: levar informação e conhecimento para todos e todas. Né? A outra questão é que violência contra a mulher realmente é uma questão cultural e nós só vamos ver a mudança dessa triste realidade através da educação, através da informação e do conhecimento. Porque você tendo informação e conhecimento e sendo educada, né, a pessoa haverá uma mudança de mentalidade e uma consequência, mudança de comportamento. Né? E por fim, contribuindo com a psicóloga, a Lei Maria da Penha, ela é diferente de todas as outras leis brasileiras. Por quê? Porque ela mexe com gente, com sentimento, com princípios morais, religiosos. Ela mexe com sonhos desfeitos, desilusão. Né? E realmente, a mulher,
ela leva aquela vida violenta a termo, né, até o final, quem sabe, do casamento, ou até mesmo dos seus dias, por conta de todas essas questões que eu acabei de falar, e ainda mais o problema dos filhos e filhas. Sim, né? imagina para uma mulher assumir para os seus filhos, seu pai é um agressor, é violento, não pode se aproximar. Entendeu? E delicado. outra coisa também que temos que ter consciência é que a cultura de paz e a igualdade entre homens e mulheres começa nas nossas casas. Claro. Quando nós damos para os nossos filhos e filhas os mesmos direitos, os mesmos deveres. isso, né? Então, as pessoas têm que ter essa consciência, né? Que é dentro das nossas casas que a mudança começa a ocorrer. E assim, quando a Ana Cristina disse que o primeiro presente da filha é a vassoura, eu acho que o menino em casa também tem que ajudar a varrer a casa. Né? Sim. A partir daí, Tudo uma- o filho vai ajudar, a filha também vai ajudar. Então, aí complementa meio o que a Ana Emília acabou de dizer, né? É difícil você fazer com que a pais e mães entendam que isso precisa mudar. É difícil você fazer uma mulher entender que ela deve tratar os filhos com igualdade, né, de tratamento. tem E uma não questão- que um faça algo que o outro não possa fazer. sim, a questão da criação. Eu acho muito importante para essas mulheres que pensam estarem ajudando quando não denunciam, como se elas conseguissem suportar esse sofrimento, que esses filhos que estão nesse lar, vivenciando a mãe que sofre, os danos, até mesmo físicos e psicológicos, no desenvolvimento dessas crianças é muito grande. Porque as marcas psicológicas, muitas vezes, elas são tão profundas quanto as físicas. Então, assim, num primeiro momento, talvez até essas pessoas buscarem ajuda psicológica para se fortalecer e buscar uma ajuda, então, jurídica, os meios legais para poder, né, encaminhar essa denúncia e ter coragem de buscar seus direitos mesmo, né? Isso é muito importante, pensar que, de qualquer forma, já está tendo prejuízo. Sim, e além disso, além dos danos psicológicos, eles serão multiplicadoras e multiplicadores dessa vida. Isso, Eu é vejo um a modelo, violência, né? eu aceito a violência, Sim, com eu replico certeza. a violência. É um modelo a ser repetido, isso mesmo. Basta que certeza. nós analisemos cada agressor doméstico, porque principalmente assim, no meu caso, que faço, que tenho esse contato muito próximo, a gente, em interrogatórios, você consegue observar, se você for questionando, você consegue observar naquele agressor doméstico como foi a infância dele. O que ele viu, o que ele viveu. E faz muita diferença o que ele viveu. Claro, excluídas as hipóteses tanto de distúrbios mentais, de uso excessivo de álcool, uso da droga, que são fatores potencializadores de violência, são potencializadores, não são tão somente causa. Por quê? Porque nem todo mundo que bebe bate em mulher. Sim. Nem todo mundo que se droga também bate em mulher. Mas considerando esses fatores potencializadores, você percebe na questão do comportamento, da personalidade, você percebe aí grande influência ou extremos heranças mesmo, né, eu diria, de comportamentos que vêm de pais, de mães, isso na formação, né, aquela coisa da primeira infância, o que viu, o que assistiu, o que viveu. Segunda infância, o que viu, o que assistiu, o que viveu. Existem reproduz. poucos estudos, mas eles são muito impactantes sobre o que agride, né? Sobre o agressor. Se a gente for ver, chega momentos que a gente para e pensa, quem realmente é a vítima, né? Sim. Porque é um trabalho que a gente tem que aprofundar nas raízes. Por isso que hoje, nas nossas casas, a gente tem que estar olhando a criação dos nossos filhos, o meio em que eles estão se desenvolvendo, porque a violência está muito forte hoje na sociedade, né? Então os padrões estão colocados. Você quer ver outro exemplo também? A menina que namora e acha bonito, uma prova de amor, que esse namorado seja ciumento. Ela Isso é fica muito lisonjeada, perigoso. né? Ela não associa que um namorado que hoje não deixa ela usar uma roupa desse jeito, que faz cenas de ciúme com ela na rua, Isso vai amanhã aumentar. pode progredir para uma agressão. Claro. Então, assim, nós temos indícios, mas assim, a mulher tem que ser mais bem preparada para entrar nos relacionamentos, para poder, né? E conviver. nesse aspecto, eu abro aí um parêntese para a questão do ciclo da violência, né? O que é o ciclo da violência? O ciclo da violência é isso.
é aquela coisa que começa com estranhamento dentro do lar. Ela não começa com a facada, com tiro, com tapa, com murro. Ela começa com estranhamento. É aquele homem Começa que... devagar, né? Ela começa devagar. Lentamente. O que é esse estranhamento? É aquele homem que para ele tudo tá ruim dentro de casa. Mulher boa é do vizinho, comida boa é que os outros fazem, aqui ninguém presta, é horrível e sai chutando tudo. Começa assim. Aí vem o xingamento, vem o empurrão, vem aquela coisa da... Aí muda, aí esse ciclo já... A hora que ele começa a ver que ele se excede e a mulher se espinha, ele pede perdão, fica tudo bem, maravilhas, juras de amor, lua de mel, presentes, etc. Aí começa tudo de novo, o estranhamento, só que aí a violência você percebe que cada vez ela vai aumentando mais. Se era uma cena de ciúme simples, ele já rasga a roupa, ele já queima a roupa. Tranca em casa. Ele já tranca em casa. O agressor doméstico, ele via de regra afasta a sua vítima dos contatos com amizades, porque começa com a família. Todo mundo, a pessoa começa a ficar cada vez mais distante de pessoas que possam conhecer. E essa é a agressão psicológica, né? É isso. Porque a gente fica só focada na física, porque já chega na delegacia espancada. Aí ela já não tem mais para onde ir. Mas quando chega nessa, já passou por outras tantas. Então, assim, a psicológica, ela é tão importante quanto... Porque isso vai enfraquecendo a pessoa. A pessoa vai se vendo dependente desse ciclo e sem forças para poder reagir. Eu sempre digo assim, não tira sangue, mas mata a alma. Sim, mata a alma, isso mesmo. Mata a alma. Dificilmente... Nenhuma pergunta. Tudo perguntar, né? Guarda essa pergunta aqui. Tá bom. Dificilmente a mulher, ela denuncia na primeira vez, porque você disse o seguinte, né? O homem, ele vai, ele apronta, aí depois pede desculpas, leva para jantar, né? Tudo mais, fazem as pazes, volta à lua de mel. Então, na primeira vez, eu acho que isso não acontece, não existe uma denúncia, não, né? A socióloga Eliette Safiotti, ela tem um estudo, né? Que demonstra que uma mulher vítima de violência doméstica familiar, quando ela procura... quando ela coloca a boca no trombone, quando ela denuncia, ela já vem sendo vítima de violência psicológica e violência moral há pelo menos 10 anos. Nossa, então já não aguenta mais mesmo, né? Eu tive numa das minhas palestras, no município de Cláudia, uma senhora, após a minha palestra, eu abri para as perguntas e uma senhora levantou e falou para mim assim, doutora, eu fui vítima de violência doméstica familiar por 15 anos, violência psicológica e violência moral. Depois, por mais 5 anos, violência física. Até um mês atrás, quando eu coloquei meu marido na cadeia, porque ele veio me bater e o nosso menino veio para me defender e ele bateu no nosso filho. E eu falei, não. Então, esse foi no meu filho, dela. Não. Então, ela aceitava nela, mas no filho... No filho, não. Então, falou mais alto o amor materno. Sim. Né? Então, é muito interessante isso. Né? Então, por conta de, como eu falei logo no início, né? Por conta dos filhos, né? As mulheres levam esse ciclo da violência anos e muitas vezes dói mais nos filhos do que na própria mãe que está apanhando e a mãe não se dá conta disso. E ainda tem mulheres que tomam a seguinte atitude: vou aguentar até que meus filhos cresçam, estejam formados e já empregados. Ela marca e como que esse filho vai crescer, né? Ela marca de hora. E como que esse filho vai crescer? Quando isso acontecer, aí eu tomo conta da minha vida. Mas a tristeza dela é que a hora que ela marca de hora para sair daquela relação. Só que ela se esquece que esse período, o tempo vai passar. E ela vai envelhecer, e ela vai entristecer. E o que acontece? Muitas vezes, quando chega nesse período que ela entendeu que era a hora de sair, aí ela começa com outros questionamentos. Mas espera aí, eu vou ser uma mulher separada, eu vou ser sozinha, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu não sei, não trabalhei até hoje, eu não cuidei, eu não tive uma profissão, eu me abdiquei de tudo, eu não sei fazer nada. E aquele agressor já a convenceu de que, na verdade, ele é um prêmio para ela. Eu aguento você, eu fico com você até hoje. E sem contar que a gente vê que os agressores, com a idade também, eles mudam o perfil, eles também tendem a melhorar.
Não melhorar, ele cria uma dependência dela. Além da agressão, ele agride, mas ele é dependente. Mas a gente vê casos onde há mudança de comportamento, até pelo crescimento dos filhos, porque tem agressores que não agridem os filhos, agridem apenas a mulher. E aí a mulher já não se vê mais nesse movimento, só que o prejuízo já está feito, tanto com os filhos quanto com a mulher. Eu diria mais que assim, o que a gente observa, né, nos casos que chegam até nós, é que essas mulheres, por vezes, o tempo passou e hoje ele tem um problema de saúde, ele tem a diabetes, ele tem um problema disso, ele tem um problema daquilo, ela que cuida isso. Então, ele criou uma dependência dela, mas ele mudou, ele se tornou uma pessoa dócil, querido, amável, de boas palavras? Não, ele continua aquele homem agressivo, que xinga, tirano, mas que reconhecidamente depende dela. Aí ela, no seu instinto materno, que já cuidou dos filhos, ela passa a se achar na obrigação de cuidar dele. Sim. Quantas mulheres cuidam de seus maridos como se fossem verdadeiras mães, mesmo sabendo que eles são realmente uns agressores por natureza. Sim. Ele nunca foi dócil, nunca foi querido, nunca teve uma palavra de amor, mas no tempo que ela poderia investir na vida dela como mulher, ela já se anulou. Ela já não se enxerga mais na possibilidade de ter um relacionamento novo. E aí só me resta cuidar dele. Né? Me resta cuidar dele. E é o papel que os nossos antepassados colocavam para a mulher, né? Aí ela corresponde ao papel. Né? As nossas heranças. Então, até a questão da violência doméstica hoje, para eu reconhecer a mudança, essa revolução mesmo que a Lei Maria da Penha trouxe, eu preciso entender que é uma quebra de paradigmas, é uma quebra é uma mudança comportamental, é um novo tempo. Então, e essa construção não é para mim, para você, é para as nossas filhas, para os nossos netos, para as nossas netas. É uma mudança de construção. Eu falo sempre assim, hoje nós temos na capital 2 varas de violência doméstica com 4 magistrados. Eu quero, até antes de eu aposentar, perceber que são... Nossa, 2 varas é muito, não tem processo para isso. 4 magistrados, não tem processo para isso. Eu quero crer que vai chegar um tempo em que o número de magistrados aí seria muito. A gente tem que acreditar nisso, né? A gente precisa acreditar nisso, né? Porque é um tipo de violência que se difere da violência, uma violência interpessoal, ela se difere da violência urbana, que é crescente em razão da corrida pelo dinheiro, da mudança dos tempos, dos valores. Quanto mais se tem, mais se quer. Aquela coisa doida do crescimento urbano. É uma violência que se difere. Interpessoal é outra coisa, outros fatores, outros problemas. No consultório eu atendo adolescentes e adultos e eu percebo uma carência nesse tipo de conversa, nesse tipo de explicação para o jovem, principalmente, né? Onde aprender a se relacionar. A gente não vê isso e as escolas hoje estão muito voltadas, assim como as famílias, em capacitar seus filhos para o trabalho, para a vida, para ser o melhor nisso, ser o melhor naquilo, e nós estamos deixando de lado a questão do ser. Isso eu tenho percebido muito, as relações. Então, veja bem, talvez até a escola mesmo deveria trazer um espaço, oficinas de jovens para poder discutir isso, porque nós entramos em questões aí de a questão do ficar, né? São várias questões que vão acabar beirando essa falta de respeito, essa baixa autoestima, que não está sendo tratada em lugar nenhum. Jovens então, assim, que não estão preparados jovens que não estão preparados para se relacionar, tanto homem quanto mulher. É uma falta de respeito muito grande com o outro. Então, como construir famílias assim, né? Isso eu acho um tema importante também. Pois a gente vai para o intervalo agora. E o tema de hoje é violência doméstica contra a mulher. Você pode entrar em contato conosco através da nossa fanpage, Programa Algo a Mais, ou do nosso WhatsApp, que está na tela aí para você, o telefone, olha só, 8405-3791. Fica aguardando e a gente volta num minuto.